Pela lei, o perfil profissional de empregadas domésticas e diaristas é bem diferente e muitos patrões só ficam sabendo no susto. Muitos, quando percebem, estão na frente de um juiz respondendo pelo descumprimento dos direitos trabalhistas. Ter hora para entrar e para sair em 6 dias da semana. Essa é a rotina de muitas empregadas domésticas que não abrem mão da carteira assinada. É mais segurança para a gente, tem 13º, férias, todo mês a gente recebe o salário, e aí eu acho mais vantagem assim também. Para outras trabalhadoras, a liberdade vale mais que a segurança trabalhista. Atuar como diarista pode render mais dinheiro e tempo com a família. Não trabalho sábado, né? Quer dizer que eu tenho mais tempo. Se eu trabalhasse carteira assinada, eu ia ficar só o domingo em casa. Apesar de realizarem tarefas semelhantes, domésticas e diaristas têm direitos diferentes. Enquanto as empregadas domésticas podem tirar férias, licença maternidade e ainda receber 13º salário, as diaristas são consideradas autônomas. Neste caso, abrir mão de diárias para descansar nas férias ou feriados é uma decisão pessoal. Os serviços do empregado doméstico, eles se relacionam com o bom funcionamento da residência e com o dia a dia da família. A diarista costuma ter funções mais específicas, ela às vezes pode até ter um horário de saída antecipado, dependendo dela desempenhar todas as funções que foram designadas. O pagamento da doméstica normalmente é mensal, da diarista o ideal é que seja por dia. As diferenças entre as duas funções nem sempre são corretamente percebidas pelos patrões. E quando o trabalho eventual da diarista se transforma em serviço contínuo, pode haver reclamação na justiça. Quando a prestação do serviço é dirigida pelo empregador, quando ganha salário mensal, quando tem horário de entrada e saída, a possibilidade da pessoa que reclamar ter a relação de emprego reconhecida é muito maior do que o da diarista propriamente dita, né? De acordo com a jurisprudência do TST, serviços prestados 3 vezes por semana já indicam a continuidade típica de atividade das domésticas. Mas para caracterizar o vínculo de emprego, é preciso comprovar que os horários e os dias do serviço da diarista eram controlados pela empregadora. Trabalhadores nessa situação podem requerer os direitos trabalhistas previstos em lei. Bom, e aqui com a gente, para tirar as dúvidas sobre esse tema, eu recebo a advogada trabalhista Clotilde Chaparro. Boa tarde. Boa tarde. Ana Amélia, eu sei que eu estou aqui principalmente porque eu escrevi o livro Amababá, que é um conto, e porque eu sei que existem pessoas muito mais gabaritadas para falar sobre esse tema. Mas eu queria então aproveitar a oportunidade de perguntar para a senhora acredita que os direitos trabalhistas dessas profissionais têm sido respeitados? Eu acho que têm sido respeitados. E a cada dia que passa, eu acho que tem sido mais respeitado, porque as empregadas domésticas é a única categoria que mesmo sem se sindicalizar, porque a filiação a sindicatos é mínima, elas conseguem fazer valer os seus direitos. Quem que pode se enquadrar nessa categoria de empregado doméstico, além das empregadas domésticas de fato? As babás, motorista particular, caseiro, o que mais? Todo empregado que ele exerce uma função no âmbito do lar, da casa, e que não tenha remuneração. Por exemplo, pode haver uma secretária, até bilíngue, ou que fale várias línguas, que ela exerce uma função de secretária de uma pessoa do lar que não tenha atividade econômica, como, por exemplo, um aposentado que quer ter uma pessoa que para escrever cartas, como eu já conheci casos. Em compensação, uma senhora que faça salgadinhos ou doces para fora e ela cobra esses doces, se ela tiver uma faxineira ou uma empregada ou uma cozinheira, aí esse empregado não será mais um empregado doméstico, mesmo que esteja na casa dela. Aí ele será regida pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Ok, e vamos conferir as dúvidas dos telespectadores sobre o tema de hoje. Veja a primeira pergunta.
Meu nome é Gibson, sou técnico eletrônico. Eu gostaria de saber se uma diarista que trabalha 3 vezes por semana já teria vínculo empregatício. O que caracterizaria de fato o vínculo empregatício? Olha, essa questão ela é muito oscilante, inclusive até na própria jurisprudência. Atualmente está sendo considerado que com 3 dias de trabalho de diarista ainda não é considerado uma empregada doméstica, mas isso existe fatores que podem levar de um lado ou do outro. Existe inclusive uma cartilha do Ministério do Trabalho muito boa sobre que um dos assuntos que é enfocado é esse e que pode ser encontrado tanto na internet, no site do Ministério do Trabalho, como nas regionais do Ministério do Trabalho nos estados. Porque vai depender se há uma independência de horário do dia que ela trabalha. Existe, assim, uma porção de características que vão... Por exemplo, se ela tiver hora para entrar e sair, isso pode ser caracterizado um vínculo? Mas às vezes o horário foi imposto pela empregada, né? A empregada é que caracteriza, a empregada é que disse, eu saio tal hora. Ela que tem que determinar esse horário, então, né? Aí seria diarista. Por isso, esse assunto é um assunto muito controvertido, sabe? Porque tem muitos aspectos a serem, que são analisados e que dar uma resposta, assim, precisa é muito difícil. Sim. E vamos conferir, então, mais uma dúvida de uma telespectadora. Meu nome é Rosélia. Eu gostaria de saber se eu posso descontar o INSS de uma diarista. A diarista pode ter esse desconto, não? Não, quer dizer, o que acontece é o seguinte, empregada doméstica é uma empregada e a diarista é uma autônoma. O que ela pode é o seguinte, a diarista ela pode e deve recolher o INSS como autônoma. Então, aí a patroa não teria nada a ver. Pois é, o que seria importante o patrão e a empregada doméstica, então, saber com relação a esse pagamento de INSS? Quando é que ele deve ser feito? Como é que deve ser pago? Como é que funciona isso? A obrigação de se inscrever no INSS é da empregada doméstica, né? Só que na prática isso muitas vezes não ocorre porque o patrão tem mais condições. E ele mesmo faz a inscrição do empregado. E no caso da diarista, muitas vezes também acontece que há um acordo entre as pessoas, entre o autônomo e o que está pegando, o que está contratando o serviço, né, que já não seria mais o patrão. E que, na verdade, que ele desconta esse INSS. Mas isso é um acordo que não seria legal, né? Sim. Não passa pela lei. Ok. Ok. E vamos responder a mais uma pergunta gravada pela nossa equipe de reportagem. Confira. Meu nome é Cássia, minha profissão é vendedora e eu gostaria de saber quais são os direitos da empregada doméstica. Bom, na reportagem já foram mencionados alguns direitos. Vamos reforçar. Ela tem direito a 13º, licença maternidade, o que mais? Ela tem direito a férias, ela tem direito ao salário mínimo, ela tem que ganhar no mínimo o salário mínimo. Hoje em dia é difícil você conseguir uma empregada doméstica pelo salário mínimo, mas ela tem direito. Existem muitos estados que ainda os salários são baixos, a remuneração é baixa e ela tem direito à irredutibilidade do salário, ela não pode ter o salário... Ela tem direito à hora extra? Não tem direito à hora extra. Ela tem direito ao descanso semanal remunerado, mas a hora extra ela não tem direito. Eu imagino que adicional noturno também não, né? Adicional noturno também não. Mas na prática, o que acontece é que ela negocia essas horas extras, porque é comum uma empregada doméstica que trabalha normalmente pelo dia, né? Porque tem até as que tem empregada doméstica que trabalha à noite, né? Que inclusive cuidando às vezes de doente, do idoso.
e que trabalha de dia, e o dia que há uma festa, qualquer coisa assim, ou então mesmo no final da tarde, elas negociam de ganhar por fora, né, o que seria. Então, há uma negociação dessas horas extras que não tem nada a ver com a legislação. Isso elas conseguem a mais, assim. Exatamente. Mas, na verdade, a empregada doméstica não tem direito nem adicional noturno, nem a hora extra. Tá ok, dona Clotilde, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Para você também, muito obrigada.